Existem histórias que nascem de uma ideia, outras da necessidade. A história que vamos contar hoje nasceu da coragem de mulheres negras que decidiram que a advocacia preta não ocuparia apenas os espaços já existentes. Ela construiria os seus próprios. Guiada por um compromisso ancestral, essa história mostrou em pouco tempo que o povo preto sabe falar de qualquer assunto. Que a pretitude é potência, protagonismo e transformação. O que começou com um sonho tornou-se uma associação. Uma rede de apoio, pertencimento e transformação. Uma história construída por muitas mãos, marcada por desafios, conquistas e pela certeza de que cada vitória individual fortalece toda a coletividade. E essa trajetória faz eco às palavras de Angela Davis. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Talvez seja por isso que essa história continua crescendo, ano após ano, honrando quem veio antes, fortalecendo quem constrói o presente e abrindo caminhos para quem ainda virá. Porque ninguém chega sozinho. De quem estamos falando? Da Associação Advocacia Preta Carioca. Sejam muito bem-vindos ao APCcast. Gente, hoje para a gente comemorar os 5 anos da APC, nós estamos com 2 convidadas ilustres, que são a doutora Ângela Borges Quimbongo, é mulher preta e muito bonita, como ela se define, advogada, fundadora atual, presidente da APC, e também a doutora Luciana Rosa Rodrigues, advogada de Direito Público e de Infância, a doutora Ângela também é advogada de infância, idealizadora e fundadora da Associação Advocacia Preta Carioca. Nós convidamos também a doutora Ferla Belisários, mas por uma questão de conflitos de agenda, ela não pôde estar aqui hoje. Bom, sejam muito bem-vindas, doutores. É um prazer ter vocês conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer é todo nosso fazer parte desse momento tão importante da associação. Ai, chique. E agora que a gente conhece um pouco mais da trajetória de vocês, vamos conhecer um pouco da história da APC, né? E aí a gente quer começar esse podcast, APCcast, né? Sabendo por que e como nasce a APC, né? Em que momento, assim, vocês perceberam que havia, de fato, a necessidade de uma associação voltada para advogados e advogadas pretas? A associação, ela nasce a partir da pandemia, né? Quando a gente vê a necessidade de representatividade de advogados pretos, né? Dentro da ordem, da OAB Rio de Janeiro, né? Até então, nós tínhamos lá uma ideia de que pessoas pretas advogadas deveriam estar na Comissão de Igualdade Racial. E eu entendia que era importante que estivéssemos, porque trabalhamos em várias áreas do direito, por exemplo, doutora Luciana e eu trabalhamos com infância, direito público, família, e a gente entende então que o advogado tem o direito de estar dentro das comissões, né, da área onde ele atua. Então é assim que nasce a APC, a partir daí. Nós começamos no momento pandêmico, né, onde nós fazíamos reuniões através de aplicativos de mensagem, e ali vi uma grande necessidade, inclusive advogados passando grandes necessidades. E aí, enquanto nós, né, mulheres, é importante ressaltar isso, né, que foi fundada por mulheres, nós ajudamos muitas mulheres, inclusive com cesta básica, encaminhamento a médico, marcação de exames, porque tinha uma carência muito grande e essas pessoas se encontravam num momento de grande vulnerabilidade, né? E aí que é o princípio, né? Somos nós por nós. E aí a gente tem essa conexão do nós por nós e foi esse foi o início. Aí fomos galgando até estarmos aqui hoje. Perfeito. Mas por que uma associação? Uma associação porque a gente sabe que uma pessoa não tem a força de uma instituição. Nós entendemos que, como nós somos advogados, somos ligados à OAB, nós teríamos que nos organizar como uma associação para poder requerer mais direitos dentro desse espaço. Ter voz, né? Ter voz, exatamente. E aí, a APC, ela
não é um coletivo, né? Porque eu estou dizendo isso, não nada contra coletivos, mas ela é uma associação, porque a visão racista de mundo dessas pessoas, das pessoas em geral, é que tudo que organização de pessoas pretas é sempre um coletivo. Nós também somos um coletivo, mas somos uma associação e também quilombola. Uhum. Acho muito importante ressaltar isso, porque somos sim um coletivo, mas temos legitimidade e através da associação nós temos também legalidade, né? Muito bom. Como Porque- pessoa como jurídica. pessoa Exatamente. jurídica. Então, às vezes, é muito fácil você ter só o protagonismo do coletivo. Não, nós reconhecemos, fomos, mas nós avançamos, né? Nós temos hoje legitimidade, legalidade jurídica e continuamos avançando nesse sentido. Foi aí que veio a necessidade, com uma visão até da doutora Ângela, né, de ampliar, começamos a fazer ata, começamos a ter todo um protocolo e sim, foi feita a Associação Advocacia Preta Carioca. Profissional. Perfeito. E assim, qual foi o momento que vocês sentiram que aquilo realmente se tornou uma associação, aquele momento especial que teve, né, aquilo aconteceu? A associação, essa necessidade, né, de esses colegas juntos, nesse grupo, a gente começou a ver que as nossas histórias eram muito parecidas, né? Verdade. Então, e que a gente tinha os mesmos objetivos e sonhos. Então, no dia 13 de julho de 2021, né, nós nos reunimos na OAB Rio de Janeiro e fundamos a Associação Advocacia Preta Carioca através do seminário que durou de 9 até as 17 horas, né, com pessoas Lindo. pretas, vários advogados pretos e pretas falando de matérias do direito, não de racismo nem de tolerância religiosa, né? E aí a gente fundou ali e mais tarde, em 2022, nós fizemos então o CNPJ. O nome do seminário, doutora Luciana sabe bem, né, doutora? É o primeiro seminário da Advocacia Preta Carioca, Desafios e Soluções no Estado Democrático de Direito. E foi um marco, porque nós empretecemos, né, A o OAB, local do ó. evento, o AB. Então foi algo que... E realmente foi a primeira vez que nós não estávamos falando de intolerância religiosa, não estávamos falando de racismo. A pauta era direito público, direito digital, LGPD. LGPD, nós tivemos vários cortes, foi um sucesso, né? Foi um momento histórico e fundamos e honramos aqueles que realmente vieram antes de nós também, né? Com a presença, Foi. né, doutora Ângela? Foi um momento muito Foi marcante de fato. dentro da APC, gigantesco, É, histórico. Eu lembro, eu tava lá, assim, foi um momento muito marcante, assim, pra mim, sabe? E, assim, me parece, né, assim, acompanhando a PC, né, estando lá desde um pouquinho antes, né, mas me parece que, na verdade, antes de ser uma associação, né, algo institucional, ela existe muito antes de uma data, né, muito antes do estatuto, né, muito antes, enfim, de todo o protocolo, né, que segue, né, para fundar uma associação. Então, me parece que isso existe muito antes, né? Tem um quê humano, né? Muito antes do institucional, né? Incrível. Sim. Vou aproveitar o gancho da Bia para a gente passar, né? Vou aqui dar só umas informações sobre a APC, vou dar uma lidinha. A APC ela foi fundada no dia 13 de julho de 2021, tendo seu primeiro ato seminário, e como a doutora Luciana falou, vou aqui repetir, primeiro seminário da Advocacia Preta Carioca, Desafios e Soluções no Estado Democrático de Direito. Enfim, nós sabemos que toda associação possui um estatuto, possui uma diretoria, possui uma estrutura, mas antes de tudo isso, a APC, ela é feita de pessoas, de histórias, de desafios, como a doutora Ângela falou anteriormente, que são histórias que se parecem, são histórias que conversam, né? E é sobre esse lado mais humano que a gente busca focar agora, né? Nessa conversa que a gente vai ter agora. Então, vou perguntar aqui para vocês se houve algum momento em que vocês pensaram que diante das dificuldades que vocês tiveram, talvez não conseguissem seguir em frente, talvez a PC não fosse para frente. E qual foi esse momento? Se vocês podem compartilhar com a gente, como seria isso aí? A APC tem, como qualquer instituição e qualquer grupo, dificuldades. Mas nós temos muita história boa para contar também. Nesses 5 anos, a APC é uma criança, mas ela é muito forte, ela tem muitos atos interessantes, bonitos. Nós juntamos não somente os advogados, mas as famílias dos advogados, Verdade. porque nós entendemos que os maridos das nossas irmãs advogadas, os nossos irmãos advogadas, esposas, os filhos, fazem parte desse ciclo, né, da unidade do Umoja, porque o nome da associação é Advocacia Preta Carioca Umoja, que é a unidade preta, né, entre os vivos, os mortos e os que vêm. Sim, e eu acredito que todo processo ele tem dificuldades, né?
mas ela foi transpassada e nós somos fruto disso, né? A gente vence as dificuldades. Doutora Ângela, então, né, somos, né, taurinas, a gente passa por essa dificuldade, a gente caminha e vai, dificuldade tem, né? Só que eu acho que as nossas conquistas, elas se sobressaem aos momentos de dificuldade. Com E certeza. tivemos muitos momentos. Eu lembro de uma, né, comentando, assim, acompanhando a associação, de um momento no TJ. Sim, eu acho que esse foi um dos fatos de que me marcou. Nós fomos junto com a associação no evento no Tribunal de Justiça e estávamos ali inúmeros, né, membros do Não somente a associação, mas também outras instituições, né, de grandes movimento negro. juristas, grandes juristas. E quando acabou o evento, nós resolvemos almoçar no restaurante ali do tribunal. E quando nós estávamos nos direcionando, uma pessoa percebeu que nós estávamos sendo acompanhadas pelos seguranças do tribunal. E a gente, será? Não é possível. Sempre É há até dúvida. difícil acreditar. É difícil difícil acreditar. dentro de um tribunal de justiça, todos nós ali, a grande parte advogados. E de repente nós paramos, vamos almoçar aqui, vamos almoçar. E quando foi que aconteceu? Doutora Ângela, não sei se você lembra. Não, vocês não podem, porque algumas pessoas que estavam acompanhando uma autoridade estavam de bermuda. E eu, não pode, porque está de bermuda. Foi isso. Mas a gente estava dentro do Salão Nobre e agora a gente não pode ir almoçar. E quando aconteceu uma situação que eu não me recordo bem, nós fomos, não, é melhor, vamos comer lá fora, vamos, né, parar. E foi quando a gente percebeu assim, não, mas acompanha a senhora, e essa senhora é uma desembargadora preta do Tribunal de Justiça, era, na época, né? Ou Estávamos seja, acompanhando ela, inclusive. nós estávamos acompanhando ela. Inclusive a Inclusive, madrinha não da reconhece- associação. A madrinha da nossa madrinha da associação. Então, assim, ali para mim foi algo que eu fiquei muito estarrecida, eu saí muito triste do Tribunal de Justiça por várias questões, porque nenhuma outra pessoa que estava no evento Parada, seguida. acompanhado, como se em algum momento a gente estivesse representando algum perigo, né, para a instituição, uma instituição que nós respeitamos, fomos lá para participar de forma democrática, né? Então, eu falei, Ângela, eu tô arrasada. Eu saí dali arrasada e principalmente em não reconhecer uma desembargadora do Tribunal de Justiça, que é a madrinha da associação. Eu acho que isso nos faz pensar um pouco na questão do Sankofa, né? Essa imagem que tanto fala com nós, né, com a cultura preta, que apesar da gente estar avançando, a gente fazendo esse caminho, buscando, né, uma associação, a gente ainda assim tem que olhar para trás e entender que o futuro e o passado eles coexistem ao mesmo tempo. Então é uma associação dentro do Tribunal de Justiça, mas ao mesmo tempo são pessoas pretas sendo seguidas nesse ambiente que é um ambiente que em tese é de todo mundo, que em tese é nosso. Também acho legal ressaltar que a PC vira e mexe passa por umas questões de invisibilidade, né, doutora? Como são as questões? Agora, há pouco tempo, nós tivemos uma questão, nós temos uma colega, a doutora Luciana Maurício, que ela, ano passado, tem 1 ano e 6 meses mais ou menos, foi algemada no exercício da profissão de advogada pela Guarda Municipal, quando ela estava indo atender o interesse do cliente dela. E a doutora Luciana foi levada algemada e não pôde ir no carro dela para a delegacia. A guarda deu voz de Foi um caso prisão. televisionado, Exatamente, né? conhecido, né? Aqui lembramos da doutora Valéria Santos, que aquela história horrível, né? Que ela foi algemada, jogada no chão. Doutora Miriam Basílio. Doutora Miriam Basílio já é uma outra questão, já de desagravo, que a gente vai falar a seguir. Mas a Luciana, a PC faz o seguinte, a gente desagrava esses colegas, e não somente os advogados, mas uma pessoa preta que passa por uma questão de racismo, a gente vai lá e desagrava, porque a gente acredita que a gente exatamente pode quebrar esse ciclo, né? É uma forma espiritual, é assim que a gente vê, de quebrar aquele ciclo, aquele mal feito, a gente desfaz aquele mal feito. E a OAB, então, finalmente marcou o desagravo, né? O desagravo institucional, porque a APC faz o desagravo preto, e a doutora Luciana esteve lá. Nós estivemos lá com ela cerca de
quase 30 colegas advogados da Associação de Advocacia Preta Carioca, e se você olhar na reportagem da OAB, não tem uma foto nossa, só tem a foto da doutora Luciana falando ali no púlpito, né? E aí você vê que, infelizmente, é assim que querem nos tratar. É um esforço muito grande ali para Invisibilizar, exatamente. dizer que a gente não existe. É um esforço, e assim, não tinha como... Assim, tinha uma grande quantidade das pessoas, né, dos membros da Advocacia Preta Carioca, e quando eu fui buscar nas fotos, eu inclusive fiz essa pesquisa, fui buscar no site da OAB, enfim, e não tinha uma foto, não tinha... Só para você sabe? ter ideia, doutora Beatriz, nós praticamente enchemos, quando você entra no plenário, no quarto andar da OAB, praticamente enchemos uma coluna inteira, são 3 colunas de cadeiras, né? E a gente não tem uma foto nossa em lugar nenhum. E a única foto, o registro que tem desse momento, né, é o que a associação fez. Sim. E se a gente não tivesse feito esse registro, né, Sim. não teríamos. Não. É o esforço ali do apagamento ali incessantemente, né? Exatamente. E puxando um pouco desse gancho, né, da questão da invisibilidade, eu acredito, né, acompanhando como membro, né, e membro fundadora também, né, lá no estatuto. Minha afilhada. E aí, uma dificuldade, assim, que eu vejo na advocacia, no meio da advocacia ali, da associação, no sentido dos próprios colegas entenderem que nós devemos e temos que ocupar espaços, entendeu? Que não é uma benesse, né? Enfim, não favor, institucional, né? não é um favor, entendeu? E através da associação, enfim, eu mesmo que fui minha vida toda impulsionada, né, a acreditar que certos espaços não são para eu ocupar, enfim, para eu estar e levar a minha família, né? Então, essa, como a Nina falou, a questão do fazer o caminho de volta, né? E lembrar da onde somos, do resgate, e que não é um privilégio, uma benesse a gente ocupar a OAB, a gente ocupar a Câmara dos Vereadores. Sim. Enfim, não é um favor que nos fazem, é um espaço, exatamente, é um espaço que é nosso. Exatamente. Você falou da Câmara, né? Eu gostaria de falar, então, que a gente, em 2023, nós conseguimos um momento muito interessante da PC, que a gente, juntamente com o vereador, né, a gente conseguiu que fosse comemorado o mês do advogado, e nós enchemos a Câmara, né, do Rio com os advogados da associação, e aí tinha uma nuvem preta. Nossa, linda. Foi muito lindo. Né, dentro daquela Câmara, e inclusive as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, tivemos o cuidado naquele dia de separar as 2 primeiras filas para as idosas, respeitando as tradições africanas, de que o mais velho merece respeito. E além disso, a gente teve agora, recentemente também, moção de louvor na ALERJ, né, na Assembleia Legislativa também, da Advocacia Preta, né, uma noite linda que a associação novamente foi homenageada, e a gente vem aí construindo caminho e fazendo história. Uma memória, assim, que fica muito marcada, assim, quando a gente encheu a escadaria da Câmara. A gente tem registro, né, de fotos, exatamente, inclusive. Exatamente, e ali a gente cantou, a gente confraternizou. Fizemos o nosso grito, a Advocacia Preta amou, Carioca. sabe? Aquilo foi verdade. muito marcante, foi muito lindo, assim, sabe? E uma coisa legal é que a gente honra tanto as pessoas que estão no momento, né, vivas, mas também honramos ao passado, né? Sim, então a gente tem aqui, a PC, ela tem uma criação, uma participação muito grande na parede preta da OAB, que até então, acho que as doutoras podem falar melhor do que eu, obviamente, até então os advogados pretos também seguem essa invisibilização, não só atualmente, mas também no passado, apesar de termos grandes nomes como Luiz Gama e tudo mais, Esperança Garcia. a gente não conhece essas pessoas. Podem falar, doutores. A associação, a gente requereu, com base na primeira década do afrodescendente, né, instituída pela ONU,
que a ONU disse, né, que deveria comemorar a diáspora, né? Então a gente, com base nessa resolução, a gente requereu à OAB Rio de Janeiro que fosse colocada uma parede de memória da advocacia preta, ou seja, aqueles advogados que estiveram dentro da ordem, que nunca foram reconhecidos, eles subiram para o panteão de memória, de lembrança. Então o pessoal pergunta, doutora Ângela, por que a senhora não está na parede? Eu falei, porque eu não morri. Tem que morrer. Porque eu não morri. Para subir para a parede tem que morrer. E muita gente quis ser dono dessa parede e a gente acha que é isso. Quem quiser ser dono da parede, seja, mas a parede é da OAB Rio de Janeiro, mas sim, é uma idealização da Associação de Advocacia Preta Carioca e é requerida pela associação. Então, a gente vai sair da história, né? Todos nós um dia vamos embora, mas a parede fica. Vai ficar. Muito lindo. É verdade. E também, pegando assim, esse gancho da questão dos desafios, enfim, que me lembrou da história do TJ, né? Que vocês foram acompanhadas, né? Até a saída, né? Enfim, e trazendo, assim, um momento do resgate, né? Que a gente ressignificou isso, né? Com o lançamento do livro. Né, pode falar um pouco mais desse momento, né? Que foi um momento tão lindo, tão Lindo mesmo. Nós tivemos esse momento infeliz, né, que a doutora Luciana relatou. E aí a gente eu acredito assim, né, que a vida ela dá voltas, né? Isso é lindo demais. Eu agradeço muito por isso. E a gente escreveu um livro, né? O nome do nosso livro, inclusive o nosso lema, né? Na verdade, é o fundamento da associação, porque para nós tem chão e tem caminho, é o nome do nosso livro. Nós lançamos no dia 6 de novembro do ano passado, no antigo Tribunal do Júri do TJ do Rio de Janeiro, né? 35 colegas pretos contando as suas experiências dentro da Associação de Advocacia Preta Carioca. E também foi uma noite memorável, né? Eu fui a Angola e lá eu ganhei a Zinga Band, né? A rainha, né? Zinga, né? Do Dongo. E quando eu estava saindo, aquela coisa, leva a Zinga. E eu levei a Zinga e também levei a vela preta, que é dentro do Kwanzaa, né? É a vela de unidade preta, né? E acendi a vela quando começou, e isso não tem nada a ver com religião, né? É uma forma simbólica, a gente precisa dizer isso aqui. E quando terminou, eu desliguei, apaguei aquela vela e foi uma noite linda, eu entendi dessa forma. A gente foi colocado daqui para fora, mas voltamos e entramos pela porta da frente. Muito bonito. E em grande estilo, né? Com o lançamento do livro, né? Com a presença, né? Agora eu não me recordo o nome daquele senhor. O que estava apresentando conosco? Isso. Era uma pessoa que foi designada pela desembargadora Gáulia, né? A doutora Cristina Gáulia, que é a desembargadora que deu essa oportunidade para a associação, né? E a gente agradece muito a ela, Muito, inclusive. muito. Foi um momento muito lindo. Eu acho importante só destacar, porque falando essa questão, né, do apagamento, quando aconteceu o fato com a doutora Valéria lá em Caxias, eu liguei para a Ângela, eu estava na Presidente Vargas, uma pessoa me ligou de dentro. Teve gente que achava que era eu. Era ela. Que era Falou eu. assim, Luciana, sua amiga acabou de ser algemada aqui. Achando que era eu. Gente, isso diz muito, assim, Diz sabe? muito, Isso muito. diz muita Aí, coisa. na hora, racismo, eu estava perto da casa da Ângela, eu falei, Ângela, onde você tá? E naquele Tô em casa, momento, Luciana. Tô em casa. Eu falei, não, porque acabaram de me falar que você foi presa, algemada dentro da sala de audiência em Caxias. E não foi só, outras pessoas também ligaram para a doutora Me ligaram Ângela. achando que eu estava presa. Mas eu acho importante o quê? Naquele momento, nós não tínhamos a quem recorrer. É verdade, a associação nasceu depois. Eu lembro que eu e a doutora Ângela, fomos a Caxias, outra vez a doutora Ângela também, né? Mas nós não tínhamos a quem recorrer. Quando esses fatos acontecem, hoje nós estamos a quem recorrer. Inclusive, eu queria dizer que depois que a associação passou a existir, nós buscamos a OAB, e aí, na época, o presidente da prerrogativa era o doutor Marcelo Oliveira, né? E nós requeremos que tivesse dentro da prerrogativa do advogado, tivesse lá um lugar para que desse uma atenção específica para os advogados pretos, porque somos nós que temos mais problemas na delegacia, né, sofremos mais perseguições, e a gente conseguiu também uma articulação da associação que fosse construída dentro da prerrogativa, a prerrogativa preta. Então, quando o colega nosso tinha algum problema, a gente ia em bando, né? Vamos dizer assim, em grupo, né? Baixava 10 advogados na delegacia, 20, e com o amparo da ordem, né? Uma construção do doutor Marcelo Oliveira. É fazer o Moja na prática. Exatamente, né? na Mais prática. do que
a gente falar, né, a gente fazer o Umoja na prática. E aí, falando, né, de tantas histórias, tantos episódios, né, a gente queria, assim, que vocês trouxessem, né, assim, para vocês, um episódio, uma história, enfim, uma memória que resumisse, assim, o verdadeiro espírito, sabe, da APC. A APC tem muito amor. Eu digo que as pessoas confundem a APC comigo, mas eu não sou a APC não sou eu. Mas eu gosto muito de participar e pertencer à APC, né? Um momento histórico para mim que marcou a minha vida que, assim, o Thiago, que é meu afilhado, que está nos bastidores, mas depois vai estar aqui. Uma vez a gente visita as escolas, é bom registrar isso aqui, a gente vai às escolas que nos convidam para falar de noções de direito, a Universidade Nacional de Direito, a gente vai 2 vezes no ano, né, com a professora Lília, falar sobre direito, dar conscientização para os colegas que estão se formando. E numa escola pública, o doutor Tiago Fidelis, que é inclusive mestrando, nosso colega, né, meu afilhado, ele disse que os outros diziam para ele que ele não ia ser nada. Aquilo, assim, me cortou o coração. E eu digo que os pretos podem ser tudo. Nós somos tudo. E eu não vou dizer, você pode ser tudo que você quiser, porque essa frase é clichê. Mas é de verdade mesmo. O preto pode ser tudo, porque a gente é a origem da humanidade, né? Então hoje o Thiago está aí para todo mundo ver. O Thiago pegou a carteira da OAB, eu entreguei a carteira dele, o Thiago está lá no mestrado, o Thiago é parceiro. E eu acho que é isso que é a proposta da associação. A gente fortalecer pessoas pretas e ter um compromisso de verdade, não somente de boca, né? Mas sincero. Eu acho que a APC é isso. A APC é família. A APC se importa com as pessoas. Transformar rumos, caminhos, Sim. né? Mas, se me permite também, eu acho que muitas pessoas chegaram desacreditadas, inferiorizadas, baixa estima. Sim. Tiveram pessoas que saíram, se tornaram, palestrantes, porque tiveram Sim. oportunidades. A gente coloca todo mundo para palestrar. Eu acho que dentro desse contexto, eu acho muito importante falar isso, as oportunidades. Sim. Oportunidades, caminhos que vão falar mais tarde, né, em relação ao mestrado, letramento racial, mas eu acho que Noções de economia. Noções de economia. Então a gente Francês, tem inglês. Mas acho que o importante é que, falando assim também do início, né, em comemoração a esse tempo, porque nós vimos pessoas chegando de uma forma e saindo grandes palestrantes. Eu sou uma Nós temos aqui um exemplo. Eu cheguei na APC, eu nem falava. Não falava. Olha onde eu tô. Nem o Thiago também falava, não. Eu nem falava, né, Thiago? Thiago e Beatriz, os dois. De nem falar. E a gente vê grandes palestrantes com autoestima em relação à advocacia, encontrando o ramo na advocacia. A gente acredita que os pretos devem querer ser presidentes de subseção, de comissões, porque esses são cadeados mentais, né? Que as pessoas não acreditam. Acho que eu posso até falar que também foi uma das coisas que também me marcaram muito, porque quando nós chegamos, nós começamos a reunir, a doutora Ângela trouxe esse recorte, porque nós não tínhamos pretos em comissões. E não tínhamos. Tínhamos ali mais de intolerância religiosa e a questão da cota, racional, né? A questão da cota. E uma cota mentirosa, né? Que não tem representatividade, ou seja, pessoas que ficam dentro desse sistema, mas que não tem compromisso de avanço da população preta no Rio de Janeiro, no caso. A associação é carioca, né? Eu acho que é isso, é estimular mesmo para assumir o protagonismo da própria história, né? Porque a gente vem de um esquecimento, um abandono, um apagamento, e eu vejo isso muito. Eu também acho que não confunde a APC, mas tem muito da doutora Ângela que ela acredita, ela impulsiona, ela potencializa. Potencializa no conjunto, né? A gente vê hoje o fruto. Então, assim, somos árvores frutíferas. Sim. E isso desde lá da pandemia, quando nós estávamos. Quando começamos e não tínhamos. E eu vi muita gente chegar e falar assim, como a voz do Thiago: não tem esse potencial. Não, você tem sim, você vai palestrar sim. E hoje vemos chegando em altos patamares nessa construção. Eu vejo muito assim da questão de a gente colocar para fora o que uma vida toda nos fizeram acreditar que nós a gente não poderia. Guardar. Então, mas eu acho que é isso. A gente, a APC, é isso.
E o que me marcou também dentro desse seminário que nós fizemos foi uma frase de um amigo, o Yunus Yunus Mustafa, ele é de São Paulo, doutor Yunus Mustafa. ele É membro da associação. Membro da associação. E no seminário, ele é muçulmano, né? Então, ele é membro da associação. E ele trouxe uma fala da corda de sisal. Ele falou. Que se ela for sozinha, arrebenta fácil. Mas unida, ela puxa navio. Lindo isso, né? Isso é lindo. E ele falou uma frase que ele atribuiu a um pensador sobre... Peraí, gente, que eu vou tossir. Vai tossir? Então, eu vou dizer que na associação nós temos pessoas de todos os credos religiosos, nós não fazemos acepção de pessoas. Então, na associação funciona assim. A gente não quer saber da tua religião, a gente não quer saber da sua orientação sexual, a gente não quer saber para qual partido que você está votando, a gente quer saber se você se entende preto e pardo e se você é da área jurídica. Então, nós aceitamos estudantes de direito, né, que tem que comprovar que está na faculdade hoje em dia, bacharéis e advogados. E aproveitando também esse gancho, falando da associação, que nossas fronteiras, né, é uma raiz carioca, mas que hoje nós temos associados, membros, né, em São Paulo, em outros estados também, né, para ver. No sul, né, São Paulo, Minas Gerais. Enquanto a gente cresceu, né? É verdade. E isso é muito bom. E também sobre a história, né? Trazendo aqui memória do espírito da APC, eu lembro muito do seminário, o segundo seminário que a APC fez, que foi em Niterói, né? Que encheu a casa, né? Encheu a subseção. E aí lá fizemos um desagravo, né? Do Ângelo, e aí traz um pouco que ele foi memória. preso várias vezes, né? Porque tinha aquele reconhecimento facial, né? E a polícia prendia ele. E aí a gente estava lá e quando ele chegou, eu falei, eu vou desagravar. E aí eu desagravo mesmo, né? Eu desagravo preto, né? Da associação. A gente desagravou, a gente desfez aquele mal e ele disse, né? A Luciana chegou a dizer, né? Foi. Que ele nunca, ninguém tinha feito isso por ele, né? Porque mostrando que essa atitude é muito importante. Foi muito marcante. É o acolhimento do Moja mesmo, né? Porque, da unidade preta. Porque eu lembro muito da fisionomia dele, ele se sentiu acolhido, né? Acho que é a primeira vez que ele se sentiu assim, acolhido. Entre os seus, né? Isso é muito bom. Em um lugar, né, que foi no auditório, né? Então, acho que ele se sentiu ali muito acolhido e desagravamos não somente ele, desagravamos o Joel Filho, né? Que ele foi acusado de um advogado muito importante, né? Ele foi acusado de ser pertencente, porque ele é de origem de favela, né? Do Comando Vermelho, né? Um absurdo. E então a gente na reunião da PC, né? Que é essas reuniões que acontecem quase o dia inteiro, que a gente leva a família, leva filho, leva cachorro, leva todo mundo. E o Joel foi convidado a estar lá conosco e eu também desagravei ele lá no Quilombo, em Jacarepaguá, numa reunião da PC, né? Desagravamos a doutora Miriam Basílio, que é membro da Associação Advocacia Preta Carioca, que sofreu racismo na Parmê do Largo do Machado. Eu entrei lá dentro da Parmê, junto com as pessoas, e desagravei lá dentro da Parmê. Então, a APC, a gente está sempre tendo boas ideias, sempre sendo bem orientado e bem capacitado. A gente consegue perceber que a APC, ela não está só dentro da ordem, né? Ela já rompeu essa barreira, né? São desagravos em vários locais, são atitudes que não só são em prol da sociedade no geral, né? Eu acho isso bem interessante salientar, ver como em 5 anos, que esse aqui é um podcast em comemoração, mais um ano de APC que está chegando, a gente vê como a gente começou a se expandir, né? E aí eu vou até engatar nessa pergunta agora, né? Passados esses anos, qual é o papel da APC hoje e que impacto ela busca gerar na advocacia e na sociedade? Que a gente vê que a APC tem um trabalho muito grande social também. A gente quer que a advocacia preta, dos pretos, a advocacia exercida pelos pretos, porque a advocacia é uma coisa só, né? Ela seja tão respeitada como aquela que é exercida pelas pessoas brancas, né? E a APC não vai parar, né? Quando eu passar, com certeza alguém vai continuar, né? Como eu disse, não pertence à minha associação. A associação é nossa, né? A gente quer que as pessoas
deixem essa ideia de que pessoas pretas não são humanas. Nós somos humanos, né? E somos tão competentes como qualquer pessoa. A gente faz eu gosto de dizer isso, a mesma faculdade, a gente cumpre os 5 anos na faculdade, a mesma prova de ordem, a gente paga a mesma anuidade, não é porque a gente é preto que a gente tem uma cota lá na OAB. Vocês são pretos, são coitadinhos, vão pagar então metade, 50%. Não existe isso. Então a gente quer também o mesmo respeito. Eu também acredito muito nessa base, entendeu? Sim. Do capacitar. Porque dizer que não somos capacitados é mentira, porque nós temos colegas com várias pós-graduações, nós temos colegas no mestrado, na APC, nós temos 13 colegas da associação, nós levamos para o mestrado. Verdade, isso é muito importante falar. Então não vai poder dizer que a gente não se qualifica, isso não é verdade. Mas quando a gente fala do caminho, né? Do caminho, eu acho que é você mostrar o caminho e não usar na frase do empoderar. Porque a gente sempre ouviu, não pode, não dá, não é seu lugar, não é por aqui, você tem que ser, você é da cozinha. Sim. Né? Então, assim... Entra pelos fundos. A representatividade que a gente tem mesmo na mídia. Então, quando você chega na APC, você vê, por exemplo, hoje eu vejo você no mestrado. Né? Tiago, então, né? Tem mais gente. Tiago doutora Ana Letícia, Jaqueline, doutora Jaqueline, vice-presidente. Então, assim, foi através da articulação, dos laços que se formaram, né? Porque eu cheguei na APC, eu achava que eu tava só. E aí, né? Eu acho verdade, que... É verdade. E eu falo mesmo, eu falo assim, que somos uma família, como qualquer família, a gente tem, né, os seus altos, os seus baixos, mas no final a gente tá junto. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A APC, ela estimula, né, as pessoas Exatamente. pretas advogadas, tanto pretas, tanto advogadas, tanto ambas, a ser protagonistas da própria história. Não é só sobre estar ali como cota, mas estar ali sendo presidente das comissões, né, das subseções. Eu acho que esse é o local da APC, e como a gente disse anteriormente, não é mais só sobre estar na ordem, mas a APC atualmente ela está em rádios. Estamos hoje aqui inaugurando na Emerge, o podcast. APCcast. Na Emerge, a gente tem cursos de formação na APC. Assim, a gente está cada dia mais preparando esse indivíduo para ser protagonista, esse indivíduo preto para ser protagonista da sua história. Eu queria aproveitar aqui para lembrar do nome da doutora Bárbara Gama, né? Que ela é muito importante nessa construção do mestrado, né? Juntamente com o doutor Tiago Fidelis. São pessoas que têm dedicado o tempo da sua vida para explicar para os colegas como é que faz qual o nome, Beatriz? Um projeto de pesquisa. A Bárbara, ela é fundamental. Ela tem, como eu disse, temos 13 colegas dentro da associação fazendo mestrado na UF, né? Também quero aqui aproveitar para agradecer a Nicole Maquiade, né, que é minha filha que dá aula de francês para a APC. Aqui a Nina Maquiade, que também é minha filha mais nova, que dá aula de inglês para a APC. E a doutora Márcia Merentina, que é a nossa diretora jurídica, que dá aula de noções de economia, né? Também o Tiago e a Bárbara, que também dão letramento, que agora o letramento vai ser rodízio, né? Esse período eles estão dando. Então a APC ela está sempre assim, em movimento, né? É uma associação viva em movimento. Em movimento, é importante, né? E sobre essa questão, né, do impacto na sociedade, né, para além da formação, né, da profissionalização, né, e a potencialização de talentos, que eu preciso fazer um parênteses. Eu descobri talentos que eu tinha, ou melhor, que eu tenho. Por exemplo, esse de apresentadora, né, agora? Ótimo! Ai, gente. Tá linda. E aí, gente, mídia, uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo, mas faz assim, muito bem. mas foi no momento mais... Aliás, a logo foi ela que fez. Mas assim, um dos momentos mais difíceis que eu passei, né, então... Ai, gente, eu preciso quebrar um pouco do protocolo e falar desse episódio que foi no velório da minha avó. Nossa, me arrepio toda aqui, porque foi aonde eu vi que não era só falácia da boca para fora, não era só vamos levantar a mão e depois cada um por si, sabe? Eu vi a APC no velório da minha avó, sabe? Aqui na Terra, minha primeira expressão ali de amor, sabe? E ver meus colegas da APC entrando, a doutora Ângela entrando, gente, eu me arrepio todo falando. Entrando, e eu vi aquilo nos momentos mais difíceis da minha vida, e logo depois disso, né, eu na campanha da doutora Ângela, eu comecei, né... A campanha da DPU, né? Isso, da lista... da OAB também.
E aí, que a doutora Ângela participou da lista tríplice. É, né? fiquei em segundo lugar, quase me tornei ouvidora nacional. Isso aí, olha. Bati na trave. Isso, da Defensoria Pública da União. Isso. E aí foi nesse momento, assim, eu acho que eu entrei numa depressão muito profunda. E aí a APC, nesse momento, eu descobri um talento. Eu comecei a trabalhar na campanha, assim, né? Uma coisa, eu não tenho uma formação, né? Mas foi uma coisa que foi. E hoje em dia eu posso fazer logo. Eu nunca me imaginei, gente, fazendo uma logo. Por mais simples E tá bonita essa logo, olha lá. Ai, gente, obrigada. Esse, doutora, foi um momento que me marcou. Eu não ia tocar no assunto, porque nós estávamos com você aqui no centro quando você recebeu essa notícia. Nossa, eu lembro. Você lembra? A gente, inclusive, no momento do enterro e antes, no dia que minha avó faleceu, nós estávamos juntos. Estávamos juntos. Verdade, eu lembro que a gente, né, foi uma situação. E então, por que eu falo que me marcou? Porque você ficou dilacerada ali e nós estamos juntos com você. E não é só nesse momento, tivemos muitos outros momentos. Então, se isso não é família... Não, a PC já fez sacolinha para tirar uma colega que foi presa. Gente, se isso não é família, gente... Tantos momentos. Não, porque foi, a gente não vai falar, mas a gente fez isso. Na PC. Gente, mas sério, dando momento de necessidade, sabe? Quando precisa, não, mas vamos lembrar de uma coisa boa também, né? O momento lindo também foi quando o doutor Jalmir Vieira... recebeu a carteira de advogado, né, aqui na seccional, na OAB do Rio de Janeiro aqui. Nossa. A APC compareceu em peso e quando o doutor Jalmir foi chamado para receber a carteira, nós todos fomos à frente. Foi um dia... E foi um movimento que as pessoas assim tontas. Olhavam, ficaram tontas e falaram, gente, o que é isso? E quem não era... E se identificou e falou, gente, eu quero isso. Exatamente. Muita gente veio pra fazer parte disso. Exatamente. Calma aí, eu me vejo, eu me reconheço, sabe? Verdade, Esse espaço, isso é muito... Isso é muito importante. E aí, partindo, né, desse momento de futuro, enfim, estamos falando aqui, né, do momento atual e vamos falar de futuro também. Quais sonhos a APC ainda tem a realizar? Vamos falar de sonhos agora. Quando a gente olha para os próximos anos, sabe? Como a gente vislumbra a APC? A gente precisa sempre falar a verdade, né? Eu acho que é bom falar a verdade. A APC, apesar de toda essa potência, né? A advocacia preta também é a advocacia pobre, a advocacia periférica. Eu sempre digo assim para o Abel, atenção, hein? A advocacia será cada vez mais preta, pobre e periférica, né? Até porque não fazem política para fortalecer essa advocacia que é autônoma. Essa que é a verdade. Estamos né? chegando. Ano que vem. Está chegando aí. Eleição novamente da OAB. Mas a gente hoje, apesar de toda essa potência, toda essa história que a gente contou aqui, a gente não tem uma sede física, por exemplo, né? A APC está no endereço do meu apartamento, onde eu moro, né? A nossa pessoa jurídica. Mas a gente consegue, mesmo assim, se movimentar de uma forma linda, né? E o que eu penso? Às vezes eu penso assim, a APC deveria ter pelo menos uma salinha no centro da cidade. Sabe para quê? Porque a nossa associação não é como as associações que as pessoas conhecem, né? Que só trata as pessoas com frieza, né? Como um número, né? Uma inscrição. Não, mas temos colegas, por exemplo, de Santa Cruz, de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, que vem para cá, para o tribunal, aqui para o centro da cidade, fazer de manhã uma audiência trabalhista, à tarde ter uma outra audiência no TJ. E o camarada tem uma audiência, sei lá, 10 horas da manhã ou até 4 horas da tarde. Ele, nesse momento, não tem para onde ir. Ele não vai voltar para Santa Cruz, para Niterói até perto, para Belford Roxo. Então, se tivéssemos uma sede, nós teríamos, então, um lugar para o colega chegar, sentar, esquentar a comida dele no micro-ondas, de repente tomar um banho, ver uma televisão, né? Não ficar solto por aí. Então, hoje, o que a gente mais precisa e quer é um espaço físico para a APC. Porque nós somos a advocacia que dá sola de sapato. Autônoma, né? Nós não somos grandes escritórios. Exatamente. Isso, não temos história na advocacia, não temos pai, não temos mãe. É isso. A gente faz o nosso caminho. Sim. A maioria de nós é o primeiro, né, a se formar na casa. E muitas vezes, né, saem muito cedo, voltam muito tarde, pega 2 horas, de 2h30 de transporte público, do ramal, enfim. E seria muito, muito necessário. É uma questão de necessidade, Exatamente. não é um privilégio ou algo assim, sabe? Não é uma necessidade. Me trouxe a memória, Ângela, uma vez estávamos no evento aqui no centro, e aí você falou assim, Luciana, vamos ali.
porque eu tenho que colocar a colega no 474. Acho que esse era um ônibus. Era mãe de uma vereadora. Você Quero que sabe. mãe. Era mãe de uma vereadora. Você lembra quem era? A gente acompanhou o ônibus. Então, quando a gente está falando isso, de ter uma sede, eu acho importante. Sim. Muito importante, porque o acolhimento também, o serviço, ele vai ser diferenciado, Uhum. né? É como eu mais disse, não é uma associação que trata você como um número. Número, A gente trata como E família. a gente, assim, e a gente consegue entender, porque nós vivemos isso, entender a necessidade dos nossos colegas, né? é verdade. E é o Quem sabe somos nós, né? Que vivenciamos essas experiências de Exatamente, dificuldades, né? exatamente. A gente sabe que um advogado que tem história na advocacia, que tem pai, que tem mãe, que tem renome, ele não sabe nem o que eu tô falando aqui. Mas a gente que vem da Baixada Fluminense, vem de São João de Meriti, a gente que vem de Teresópolis, né? Casa Luciana, né? Você vem de onde? Teresopolitana. Você vem de onde, Beatriz? Eu hoje moro na Baixada Fluminense Então. do Tiscaté, mas venho de Vigário Geral. Então, mas é isso, nós sabemos o que é a realidade da nossa advocacia. É verdade. É isso. E vivemos, né? Porque quando você não vive, você fica muito. No achismo. Muito. Você Você acha. você não tem cognição para entender. É você ver a vida do outro a partir da sua Da vida, perspectiva. é. Isso é um perigo. Isso você não tem cognição para entender o que é você pegar o ramal Santa Cruz. Você não tem quando você mora, você tem outra vida. Você não tem cognição para entender o que é você pegar o Japeri, pegar um ônibus. E isso eu não estou falando. Tem um livro lá, esqueci o autor, que ele fala sobre isso, que quando as caravelas chegaram, os índios não conseguiam entender aquela realidade. Exatamente. E as pessoas só querem ver aquilo que elas veem. Então, Exatamente, assim, isso você não ilustra vai muito ter, bem. você não vai ter cognição para entender qual é a necessidade, a real necessidade. Por isso, a Associação Advocacia Preta Carioca é para pretos, pardos, pessoas que vivem essa realidade, porque nós entendemos, é o nós por nós, é o Ubuntu, é o Moja. Perfeito. E como as novas gerações podem fortalecer a associação? Vindo para a Toda associação. associação. Venham. Como é que vem para a associação, aproveitando, né? Isso a gente precisa que os estudantes de direito são bem-vindos de qualquer curso federal, particular. E a gente começa a trabalhar cedo, porque o estudante chega na APC, ele começa já a entender o lugar dele, as oportunidades que ele pode ter, e passa a acreditar nele, né, e na advocacia dele. E a gente entende que é a nova geração, a gente está aqui caminhando. Eu estou lembrando até que a gente participou do Innovation Week, a APC. Nossa, que Verdade. momento. E aí eu lembro que a gente fez 2 mesas, uma mesa do pessoal, né, mais cascudo, que eu estava na primeira. Mais E a maduro, mesa mais experiente. É a mesa dos mais jovens, né? E a gente, naquela época, fez uma comparação. Eu disse que nós éramos o barco de madeira e a próxima mesa era o barco de motor. Perfeito, É perfeito. isso. Puxando esse gancho também né, essa comparativo de barcos, né, e sobre essa questão, né, que a Nina trouxe das novas gerações, né, é importante também que as novas gerações, elas entendam que participar da associação é sustentar o movimento, é fazer com que a APC continue sendo um movimento vivo, né? Como a senhora diz, como é que a senhora É o fala? movimento vivo da advocacia. Um movimento vivo da advocacia, né? O fortalecimento, né? E é importante isso ficar bem escurecido, É isso aí, bem escurecido. bem escurecido, né? Nesse entendimento, né? Porque muitas vezes o jovem começa, né? Vive um momento e acaba seguindo um caminho que não digamos assim, do autoentendimento, sabe? Da questão de entender quem ele é naquele espaço e o que ele pode fazer dentro daquele espaço, sabe? Então, Eu entendo o que você quer fazer. Eu acho que desde lá das reuniões por telefone, lá que fazemos videochamados, eu acho que fica claro que o que faz a permanência é porque aqui não é uma militância. Exatamente, não é movimento não negro. é movimento negro. Não é uma militância. também, né? O movimento negro. É negro se movimentando. Exatamente. é o Porque- movimento. É o E momento. também a gente não desde o início, isso ficou muito claro, doutora Angela, Sim. por você, que não seria isso, não seria a ideia central, e também não seria a ideia de você ter ali se unir a situações para você ter cota, não. Perfeito. Não, a gente quer Ocupar respeito, espaço. né? Respeito. E como É o nosso verdade. tempo está acabando, eu vou agora para a sua última pergunta.
vocês pudessem deixar uma mensagem para aquela pessoa que está aí ouvindo o podcast, que não conhece a PC, uma mensagem rápida, o que vocês falariam? Eu diria assim que eu adoraria ter tido uma APC quando eu me formei, porque eu cheguei na ordem e eu era sozinha. Tinha lá 4 ou 5 pretos que não tinha nenhum compromisso comigo. Doutora Luciana? Eu queria também ter tido a APC quando eu me formei. Acho que eu falaria isso para quem está nos ouvindo, né, nos vendo, que eu tossia e complementando ali. Cortem essa parte aí que eu tossia, por favor, porque eu acho que eu acho importante frisar que a associação ela é feita por mulheres. Né? Idealizada E fundada por três mulheres. Por 3 mulheres. E quando ele falou lá da corda de sisal, que a gente ele ressaltou, né, o Yunus, que é membro, da potência feminina. E ele falou também, doutora, a seguinte frase: quando você está educando ali um homem, é um homem, mas quando são mulheres, você está educando uma nação. Muito bonito. Então nós temos esse papel. Né? E tem também um ditado africano, né? Que para educar uma criança precisa de uma comunidade. Sim, e a PC é uma comunidade. E quando é atribuída essa frase a Mohammed, ele não é. Esse ditado é um pensamento africano. E quantos outros, né, saberes, enfim. É verdade, né? é verdade, que tentam nos calar, nos silenciar. E a gente tá aí, né, doutora Ângela? Lindas e pretas, meu bem. Olha, doutora Ângela, doutora Luciana, nós somos muito gratas pela oportunidade, a generosidade de vocês compartilharem o tempo de vocês, falarem um pouco mais sobre a PC, assim, inaugurando esse projeto lindo desse podcast, né? Então, só temos a agradecer. Hoje a gente entende como a associação ela tem altos e baixos, propósitos, Verdade. e graças a vocês a gente consegue ver esse caminhar. Muito obrigada. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer também a doutora Ângela. Eu agradeço a você também. Minha amiga. Que veio junto comigo. Minha Comprou uma amiga. ideia. Lá no início, só Deus sabe o que eu estava passando e a gente caminhou junto. Eu fico muito emocionada porque todo membro da PC tem uma história. Sim. Junto com a PC. Sim. E a única coisa que não pode falar é que ficou sozinho nesse momento da história. Ângela, quando eu não estava aguentando, segurou meus braços, me impulsionou. Eu falo que eu tenho uma gratidão eterna. Ai, para né? com isso, Não mãe. tenho, preciso falar isso aqui para que as pessoas saibam. E foi o coletivo, sua irmã, né? A Elisângela, a doutora Ferla, enfim, a Ana Angélica. Eu queria muito agradecer essas pessoas que no momento mais difícil da minha vida estiveram comigo e acreditando em mim. A gente continua caminhando. Eu quero parabenizar por esse projeto. 5 anos de APC. 5 anos de APC e você sabe as suas dores, as suas lutas, mas sobretudo a conquista, porque permanece. Certo. Permanece. Gente, Muito momentos obrigada. De muita que agradeço gratidão. vocês. Enfim, a gente agradece pelo espaço, pelo momento, Sim. pela oportunidade, Pelo dia, sabe? né? Porque Obrigada. se não fosse por cada uma de vocês que resolveram se unir, se juntar e começar esse movimento preto, sabe? Eu Tava solta por aí. acho que a gente não estaria assim, não Nem estaria aqui Juntas, né? pensando em. Cara, Juntas. eu posso querer ser presidente de subcorpo, sabe? Assim, é umas coisas que a gente nunca imaginou. Eu nunca me imaginei estar num mestrado, sabe? Então, é importante, gente. Isso é importante. Então, gente, assim, a gente não pode parar. Mas eu acho que também o último aqui que me marcou muito foi o depoimento do Thiago, que está aqui nos bastidores. Foi com o irmão. Fez Thiago é muito importante na APC, né? É a cara da Mas APC. eu acho que a cara da pessoa, eu quero ressaltar isso, que aquele vídeo, eu estava no trabalho quando assisti, eu chorei muito, porque foi a dedicação que ele fez um projeto, não sei se foi mestrado, aí eu não vou lembrar. É Qualimestre. Qualimestre. A pessoa agradeceu porque o Thiago abriu a porta das casas e fez o trabalho, assim, olha, foi o Deorne, Doutor Deorne. Deorne. Ele ajudou. Então, Thiago assim, ajuda. esse é o princípio. Quando eu e Ângela, a gente troca muito no dia a dia, né? É a troca na advocacia, trocar, você não tá sozinho. É você caminhar junto, é você ter alguém com você e por você. Eu acho que a APC se resume muito a isso, pra mim. Bati na mesa. É isso, gente. Muito obrigada. Bom,
aquela palavrinha? Vai ter? Encerrando, vamos ter. Encerrando, não deixem de acompanhar os próximos episódios, compartilhem, continuem seguindo e acompanhando o trabalho da APC nas redes sociais. Temos aqui o @Advocacia Preta Carioca, o Moja. E nossa frase, porque para nós Tem chão e tem caminho. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.